frio. Olá, pessoas, nesse dia muito frio em São Paulo. Vou te dizer que tá uma delícia trabalhar presencial na semana mais fria do ano. Sai, Carbonara. Só que não, Carbonara, não tá no momento, meu amor, de você passar em cima do teclado pisando nele. Fica aqui quietinho. Tá? Vovô, colabora, vovô. Mas enfim, estamos aparentemente na semana mais fria do ano. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui iniciando o podcast é PM, governador e prefeito, filhos da puta que expulsaram pessoas que estavam num prédio, que era um hotel ali na Rua Augusta. E se você tiver blusas de frio sobrando em casa, faça uma doação de blusas de frio para pessoas. Cobertores. Isso, exatamente. Roupas quentes No em geral. Bom, e roupas normais também, mas é que o foco agora no frio, roupas de frio, né? E cobertores. Exato. Então, procurem campanhas. Carbonara tá dando umas porradas no tela. Ele tá irritado. Mas enfim. Vovô, não. Bom, Não. pega ele ali. Vamos parar. Vovô, Não. Ele tava quieto até agora, gente. Desce. Temos uma nova iluminação. Toda semana a gente tem uma nova iluminação aqui, né? A gente tá testando. Mas essa tá bem legal. O contraste com o meu moletom verde-limão, amarelo-limão. Verde-limão. Tá bem ótimo. Amarelo-limão. O limão siciliano é amarelo e ele é um limão. O que não significa que é a cor dele. Ok. Enfim, né, gente? Hoje a gente tem vários assuntos para falar, então eu vou começar já com o nosso primeiro. Outro disclaimer, gente. Por causa do frio e do vento absurdo que tá aqui em São Paulo, vocês vão... Hoje, se vocês não ouviram as janelas chacoalhando daquela outra vez, hoje tenho certeza que vocês vão ouvir. E o uivo do vento aqui no 10º andar, porque é complexo. Que já diminuiu um pouquinho, né? Mas vai ter. Mas eu vou começar lendo o e-mail do Luke, que mandou Beijos pro Luke. Beijo pro Luke. Mandou e-mail pra gente comentando sobre toda a polêmica que foi a nossa discussão do lance do programa Crescidinhos. Isso. Bom dia, meus pontinhos nhoquinhos de luz. Eu gostei de nhoquinhos de luz. Me chamo Lucas, 30 anos, arquiteto Belo Horizonte. Gostei, parece ficha do Tinder. Sobre a discussão do programa de japonês lá. Concordo... Ai, meu Deus, minha tela apagou. Oh, meu Deus. Ian Sintra está no chat. Beijos, Ian. Oi, meu amor, seja bem-vindo. Eu vou abrir minha correspondência enquanto a gente vai lendo e-mail. Tá. Porque eu recebi uma correspondência, gente. Quem recebe correspondência? Tá, vou continuar enquanto isso. Sobre a discussão do programa japonês lá, concordo parcialmente com vocês dois, mas com o Telo. Parênteses. Concordo com o Rodrigo que botar criancinhas para realizarem tarefas de adolescentes/adultos deve ser extremamente estressante, podendo sim causar uma série de traumas na vida adulta. O programa passa uma versão exagerada das coisas, mas não duvido que realmente role isso. Ao meu ver, no caso das crianças japonesas, as crianças são tratadas como mini-adultos, tendo que absorver uma série de responsabilidades que não condizem com a idade. Certamente isso tem um impacto no comportamento delas como adultas. Basta ver como é a sociedade japonesa. Isso fica evidente em obras que eu consumo: mangá, anime, séries, textos, onde sempre aparecem relações bizarras de submissão, introspecção e etc. Contudo, acredito que seja desproporcional a comparação com crianças que trabalham no sinal/semáforo aí das suas localidades, né? Cada lugar fala de um jeito. Por pior que seja a situação no primeiro caso, sim, é uma merda. As crianças no sinal, vou chamá-las assim para facilitar, carregam um fardo imensamente maior. Suas obrigações vão muito além de realizarem tarefas domésticas ou serem obedientes. Elas, infelizmente, têm o dever de ajudar a colocar comida em casa. Além de todo o desgaste psicológico, essas situações sempre vêm acompanhadas de uma série de privações físicas, mentais e sociais, tipo comida, escola, moradia digna,
relações com crianças da mesma idade e mais uma infinidade de coisas. É uma situação de vulnerabilidade real, né? Sim. Enfim, eu não consegui explicar essa comparação da última vez, não vou tentar agora também. Não, mas eu até no final, quando eu terminar de ler, eu vou até falar sobre isso, porque eu sobre justamente o ponto aqui, que é o que você falou no dia, e por isso a gente teve uma leve discussão. Você não estava comparando as duas situações, você estava falando que uma coisa é traumática, a outra coisa também é traumática, em escalas diferentes, em proporções diferentes, mas ambas são traumas. E uma é porque a sociedade leva que a criança tem aquele trauma, e a outra é a sociedade inventou que quer botar num programa de TV aquele trauma. Então, do tipo... isso que eu tirei, entendeu? Do que você falou, do tipo... Se a gente pode escolher não fazer crianças passarem por traumas, por que a gente está escolhendo fazer elas passarem por traumas, né? Justo. Tá. Tô mandando esse testamento... e já peço desculpas, porque antes de eu fazer casa para burguês, como o Lu falou, ele é arquiteto, meu trabalho era focado em projetos sociais/urbanísticos, onde eu lidava diariamente com moradores de aglomerados e ocupações. Inclusive, minha pós-graduação é nisso, planejamento urbano e produção social no espaço. Me desculpe a carteirada. Isso. Parte do nosso trabalho, além de fazer o diagnóstico do lugar, era entender as relações familiares entre si e com o lugar. Isso me deu a oportunidade de conhecer e conversar com muita gente, inclusive com crianças dessas famílias. Infelizmente, uma boa parcela delas tinham que ajudar em casa, vendendo algo no sinal, catando latinha, cuidando dos afazeres domésticos, o irmão mais novo, cuidando dos irmãos mais novos, etc. Enfim, meu ponto é, ambas as situações são uma merda, onde até cabe a comparação em muitos aspectos, mas no geral de uma forma simplificada achei desproporcional a comparação, visto que a situação das crianças de sinal é bem mais degradante. Na real, acho que me senti um pouco indignado com a comparação feita no programa, mesmo por conhecer a realidade, muito por conhecer a realidade dessas crianças de perto. E, gente, pelo amor de Deus, eu sei que num programa de pouco mais de uma hora não dá pra você se aprofundarem no assunto e tal. PS1. Meu Deus, que programa agoniante. O das crianças japonesas, no caso. PS2. Mil desculpas pelo e-mail enorme. PS3. Amo vocês. Parabéns pelo conteúdo e amo ver vocês toda semana. É uma forma de matar um pouquinho as saudades. Beijos, meus nhoquinhos de luz. Beijo, Loki. Beijo, amigo. Não tem nada que pedir desculpa. Eu nem achei o e-mail tão grande assim. Mas eu acho que o ponto é esse, assim, que eu entendi depois, né? Pensando com calma e ouvindo o podcast, que o Ronan... Jura que você foi ouvir? Sim, pra entender se eu tinha sido desrespeitoso com você em algum momento. Em nenhum momento. Mas eu fui também pra entender, mas o lance é, a sua comparação não é que você estava comparando uma coisa com a outra. Você estava só dizendo que são duas situações traumáticas. Uma é uma situação que as pessoas não têm escolha e as crianças acabam caindo e fazendo essas coisas, de vender coisas no sinal. A outra, nós temos a escolha. Então, se nós temos a escolha, sim, por motivos de que fazer isso com a criança, né? Anyway, acho que por mais que eu tente explicar e novamente não vou perder meu tempo fazendo isso, talvez eu pudesse ter escolhido outras analogias que fossem mais cabíveis, né? Mais balizadas, né? Eu basicamente comparei banana com maçã. Mas tamo aí. É nóis. A vida é assim, né? Exato. E bom, vamos aos assuntos da semana. Primeira coisa, semana passada eu tinha prometido que eu ia comentar o disco da Florence. Porém, eu tive uma semana muito louca, onde eu levei esse aqui pra ir pro... Como é que chama? O negócio de fazer o exame. Aí eu acho que eu peguei uma gripe lá, ou enfim, peguei em algum outro lugar na festa que a gente foi no fim de semana. E aí eu fiquei ruim esses dias, e aí tá um frio do... Enfim, várias coisas pra dizer que eu não consegui ouvir o disco da Florence. Eu vou ouvir essa semana, provavelmente. Mas temos o disco novo do... A gente não pode falar da reunião de condomínio primeiro? Que acho pode, tá bom. Que acho que é um assunto tão divertido. Que é o seguinte, gente. A gente sempre teve uma questão, que a gente sempre foi os vizinhos distantes e misteriosos do prédio.
A gente sempre era aqueles vizinhos que, tipo, nunca conversava com ninguém, não tinha amigo no prédio. Enfim, entre vários outros motivos, porque a gente morou em prédios que tinham vizinhos estranhos. Então, quando a gente chegou no último que a gente morou, a gente meio que já criou uma barreira de tipo, não vamos conhecer ninguém, não. Porque a gente já tinha tido prédios com pessoas estranhas anteriormente. Né? Acho que a gente até já falou de vizinhos aqui quando a gente fez aquele episódio com o Arthur e a Adriana, né? Verdade. Então a gente falou, enfim, qualquer dia a gente conta mais histórias de vizinhos, mas eu acho que o ponto não é nem esse, assim, o ponto eu pelo menos não acredito muito nessa coisa da amizade entre vizinhos, assim, tipo, só porque é vizinho, sabe? Uhum. Eu acho que precisa existir como qualquer outro tipo de relacionamento, né? Você precisa ter alguma conexão com a pessoa que vá além de coabitar um mesmo espaço. Assim. Então, é porque assim, eu quando eu penso em tipo formação de amigos, vamos colocar assim, tem tipo o motivo primário e os motivos secundários. Os motivos secundários são muito mais importantes, tipo, ter afinidades e tal, mas sempre tem um motivo primário do tipo, sei lá, o Luke, por exemplo. O motivo primário de eu ser amigo dele é que a gente morava em um condomínio fechado. Falando assim parece que é muito chique, né? Mas um condomínio de prédios com grades em volta. E que tinha um bando de criança. Então, tipo, as crianças que eu brincava na rua era com as crianças do condomínio. Eu conheci ele e brinquei com ele. Inclusive, a primeira vez que eu conheci o Luke foi jogando Queimada. Ah, é? Queimada ou rouba bandeira? Luke, mande essa informação que eu não lembro se era queimada ou se era rouba bandeira. Mas foi jogando isso com o povo do condomínio. Certo. Mas aí a gente decidiu que esse ano a gente ia fazer algo de diferente. Que seria... Posso só trocar essas definições que você usou? Em vez de motivos primários, eu usaria contexto. Então, contexto mora no mesmo lugar, trabalha no mesmo lugar, estuda junto. Uhum. Namorado da sua prima. Esses são os contextos. E aí tem os motivos de por que você vai ser de fato amigo daquela pessoa. Que vai muito além do contexto. Né? Exato. Quando o contexto acaba, às vezes você perde contato com as pessoas. Não mora mais no mesmo lugar, não estuda mais junto, não trabalha mais junto. Se você não for amigo de fato da pessoa, muito provavelmente você nunca mais vai vê-la. Exato. E aí decidimos fazer porque no prédio que a gente mora agora, tem algumas vagas de garagem que são duplas, que é tipo uma vaga do lado da outra, e tem vagas que são duplas com carreirinha, assim, tipo, uma na frente da outra. Então, sempre que mas não são todas, né? Não tem para todos os apartamentos. Então, toda vez que passa um certo tempo, rola um sorteio para poder definir quais vão ser as vagas, quais apartamentos vão ter vagas duplas. E esse sorteio acontece na tradicional reunião de condomínio. Exato. E aí rola uma coisa no prédio que eu achei muito interessante essa dinâmica. Não sei se é comum em prédios, que se você não vai na assembleia de condomínio, o seu nome não participa do sorteio das vagas duplas, que são as vagas melhores. O que é justo, porque as pessoas estavam lá 8 horas da noite, 8h30 da noite, num frio do caralho, pra poder ficar lá 1 hora assistindo sorteio de coisa, enfim. Tinha outras coisas, né? Obviamente, mas... enfim. Reunião de condomínio, pra quem não mora em prédio, ou pra quem nunca foi numa reunião de condomínio, rola a prestação de contas do ano anterior. Ano fiscal. Quanto que foi gasto, quanto que foi economizado, quanto que foi mantido em caixa para o próximo ano, quais são os gastos e orçamentos necessários para o próximo ano. Aqui vai ter uma adequação de corrimão e coisas do tipo, de acordo com as regras e tal do Corpo dos Bombeiros, enfim. Porque aqui só tem corrimão de um lado e tem que ter dos dois. Vai ter reajuste do valor do condomínio por conta dessas enfim. Tem aumento de funcionário, né? Essa é a pauta, né, de uma reunião de condomínio tradicionalmente. Aí sempre tem aquelas pessoas que não entendem e que perguntam 1000 vezes, ou aquelas que não concordam com o valor do aumento, ou com o valor do orçamento de obra.
Esse tipo É, de e coisa. tipo. A baixaria, gente. Não, e sinceramente, eu vou falar aqui, eu não falei na hora, porque assim, nós não somos os proprietários. Então, assim, a gente paga o condomínio, que a gente mora aqui, mas, tipo, enfim. E assim, vários desses gastos, que, tipo, fundo de reserva, Rateio pra rateio para fazer essas adequações, não é a gente que paga, é o proprietário. Inclusive, se você aluga aí um apartamento, né, e não sabia disso, saiba que você não tem que pagar o valor inteiro do seu condomínio. Exato. Fundo de reserva, rateio de melhorias e de embelezamento e coisas do tipo do condomínio, você tem que repassar para o proprietário do apartamento. Exato. Que você alugou. Pensa assim, tudo que é modificação permanente no condomínio ou caixa do condomínio, você não precisa dar esse dinheiro, porque o imóvel não é seu. Mas no cotidiano, assim, pagamento de funcionários, né? Tipo, essas coisas assim. De funcionários, exato, coisas, é você manutenção. Exato. E assim, aí o que eu tava comentando, que o povo tava reclamando lá do aumento, mas eu, sinceramente, dividindo o aumento lá dos funcionários por 3, que é a quantidade de funcionários, eu achei pouco, na verdade, pouco. O aumento deles. Achei bem pouco. Tipo, eu achei meio, tipo, bom, ok, né? Mas enfim. Aí, beleza, estavam rolando essas coisas, e aí rolou no final um momento aguardadíssimo, que foi o bingo das vagas de garagem. E aí deu um monte de merda, porque o síndico esqueceu de tirar uns números do bingo e tirou os números errados. Aí chamou gente pra ajudar, eu, muito prestativa, fui lá, né, ajudar. Vale só ressaltar que não estavam, né, todas das pessoas lá, né, enfim, não foram todos os apartamentos. E eu era a terceira pessoa mais jovem da sala toda, o que é algo muito incomum. Sobre isso. Você era a quarta. Ai, meu Deus, porque tinha o garoto da administradora, que devia ser o mais novo que nós dois. Tinha um garoto jovenzinho, que também, acho que ele era o mais jovem de todos, ele deve ter uns 17, 18, que mora aqui no prédio, eu já vi ele algumas vezes. Aí tinha eu e aí tinha você. O resto, gente, o nosso prédio é só senhorzinho e senhorinha. É Sim. muito bonitinho até. Sim. Mas, tipo, isso é até também um motivo, né? Não só porque em algum momento o corpo de bombeiros vai vir no prédio, vai multar o prédio, se a gente não fizer as adequações antes, mas assim, a gente precisa fazer essas adequações no prédio, de colocar corrimão dos dois lados e ver todas as coisas, porque assim, temos uma população idosa grande nesse prédio. Então, se acontece alguma coisa de pega fogo em algum apartamento e tal, precisa ter extintor em todos os andares, funcionando super bem. E as escadas precisam ter corrimão, porque se precisar descer com esses velhos tudo lá pra baixo, 11 andares, é um drama, assim, então... Aí, beleza, tava rolando um sorteio, várias bolinhas erradas e tudo mais. Aí terminei de ajudar, sortearam a nossa vaga, ficamos com uma vaga bosta, mas enfim, a gente quer alugar mesmo, né? Assim, aquela coisa, a gente não tem carro, então, pensando nesse aspecto, tanto faz. Mas pensando que a gente queria alugar esta vaga, né, enfim... É menos chamativo. Abater um pouquinho do que a gente paga de condomínio, né, por meio do aluguel dessa vaga. Uma vaga dupla pra gente teria muito mais apelo para aluguel, né? Eu não acho que a gente vai conseguir alugar. Também acho que não. Então, assim, pelo menos a gente... Tá melhor de comprar um carro, a louca. Não, então, pelo menos agora amigos que vierem visitar a gente e quiserem vir de carro, não precisa parar na rua. Tem vaga. Isso é uma boa, né? Isso é uma boa. Mas aí eu tava lá, porque assim, enquanto o Rodrigo é a pessoa antissocial do casal, eu sou extrasocial, né? Então eu sou essa pessoa que puxa papo na fila do mercado. Essa pessoa é insuportável. Não, mas eu só puxo com pessoas que claramente estão abertas ao diálogo. Eu não sou aquelas pessoas chatas que ficam, nossa, falando alto até alguém engajar, sabe? Não faço isso. Eu odeio esse tipo de gente. Eu só engajo com quem eu percebo que quer engajar. E aí tava lá e eu brinquei. Eu falei, gente, tinha um... Eu inclusive achei que eles eram um casal, mas não eram. Tinha 2 caras atrás da gente que estavam comentando das vagas. Eu falei, qual vaga vocês tiraram? E aí eles tiraram uma vaga normal, igual a nossa também. Eu falei, falei, não, porque se vocês tivessem tirado uma vaga ruim,
eu ia alugar pra vocês. E a gente rindo, risos. Porque a nossa é logo no começo da garagem, a deles é lá no final. Eu falei, economiza gasolina, você só tem que vir até o comecinho da garagem. De pouquinho em pouquinho vai economizar muita gasolina. E aí tinha um cara do... gente, eu sou uma pessoa social, enfim. Aí, do lado, tinha um cara que ele já tinha feito algumas interjeições durante toda a parte de orçamento e tudo mais. Porque ele tava meio assim, do tipo... Síndico, apresente fatos, eu quero recibos, quero boletos. E segundo, porque ele estava, assim como nós dois, impacientíssimo com o fato de que as velhinhas e os velhinhos não conseguiam compreender o que é um orçamento. Tipo, eles não conseguiam compreender o porquê que o pagamento dos funcionários aumentou de 2021 para 2022. E, tipo, tinha que explicar de novo para a pessoa. Então, tem uma coisa quando você contrata uma pessoa chamada reajuste, né? Que ele tem que acompanhar idealmente a inflação, porque a pessoa compra coisa para casa dele, sabe? Então ele tava bem impaciente, assim como a gente. E aí, quando eu brinquei com esse negócio da vaga, acho que você levantou. Eu levantei porque, na verdade, o sorteio das vagas já estava acabando. Uhum. E eu levantei pra eu sair do salão, né? Pra fazer o pedido o pedido da janta, né? No iFood. Verdade. iFood. Porque lá dentro o sinal tava horrível. Aí eu fui lá fora. Exato. Quando eu volto, o Telo tá sentado no sofá do lado desse senhor que tinha feito esses questionamentos e tal. E aí Exato. eu sentei ali do lado também. E assim, ele era um senhor muito elegante, tipo, muito alinhado, assim, né? Pra quem tava em casa e desceu pra poder pra reunião de condomínio, ele tava arrumado bem, assim. Sim. E assim, gente, a gente que é LGBT queria mais, a gente sente, né, no ar. Então, quando ele abriu a boca e começou a falar, eu falei, acho que talvez. E eu acho que ele também percebeu a gente ali. E aí, na hora que eu tava brincando com esses caras do negócio da vaga, acho que foi a hora que você levantou, né, pra poder ir lá. Aí, beleza, fiquei lá conversando e tal, eu levantei um pouquinho e tal. Aí eu sentei no sofá, porque como a gente chegou meio em cima da hora na reunião, a gente sentou no pior lugar de todos, que são as cadeiras que ficam exatamente na frente ali do negócio de todos, que ninguém quer sentar. Aí eu falei, vou sair daqui do meio e vou sentar ali do lado no sofá. E aí, na hora que eu sentei, ele me perguntou, do tipo, qual vaga vocês pegaram? Aí eu falei, foi a tal vaga. Aí eu falei, qual você pegou? É dupla? Aí ele, não, no meu não foi. Aí ele falou, o meu foi dupla, essa aqui. Aí tá, eu conversando, blá 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 blá, o Rodrigo chegou e sentou do meu lado no sofá. E aí conversa vai, conversa vem, a gente falando sobre o prédio. E aí falando que aí a gente falou, né, que ele falou, eu nunca tinha visto vocês e tal. Eu falei, não, a gente se mudou tem pouco tempo, não foi no final do ano passado e tal. Aí falamos que a gente tinha mudado pra cá porque aqui era muito mais tranquilo, muito menos barulhento, mas que tava muito barulho de vento. Aí ele explicou que na janela dele ele fez a mesma coisa que o proprietário do nosso apartamento fez na nossa. A gente falou, lá também tem, mas não funciona. Faz mais barulho do que se não tivesse. E aí conversa vai, conversa vem. Aí ele falou que ele mora lá, aqui, né, no prédio, sei lá quantos anos. Eu não lembro agora quantos anos que ele falou. Não lembro também. Mas que ele se mudou pra lá junto com o companheiro dele. Não foi exatamente isso. Ele falou que ele estava pensando em mudar. Verdade. Porque o apartamento dele é muito grande para uma pessoa. E aí ele deixou claro, eu não sei o que a gente falou, que ele falou, éramos dois. Aí o Tela falou, nossa. Eu falei, eu sinto muito. Faz muito tempo. Ele, faz 3 anos. E aí, conforme a gente ia conversando, ele soltou, tipo, porque eu e ele, a gente morava aqui há muito tempo, alguma coisa assim. Né? E aí, tipo, eu queria. Porque, assim, como a gente tava num salão cheio de gente falando, assim, eu já sou meio surdo mesmo, eu não entendi que ele tinha falado ele. Sério? A primeira vez que ele falou, eu não entendi. Aí eu falei, eu vou soltar que eu sou LGBT também, porque dependendo da reação dele, eu sei se ele falou ele ou ela, né? Que não vai mudar o fato. Se ele falasse, gays, eu falava, vai tomar no cu, velho, filho da puta, e ir embora.
Mas não foi isso. Que absurdo. Aí, Pois é, eu sou antissocial, grosso. aí eu falei, não, que ele falou que eles estavam juntos sei lá quanto tempo. Eu falei assim, não, a gente tá junto há 11 anos. Aí ele falou que eles estavam juntos. E aí é o ponto de discordância da conversa. Porque eu entendi que eles estavam juntos há 37 anos. Isso, e eu entendi que eles estavam juntos há 23 anos. Ele até falou, é uma vida, né? É. Eu fiquei pensando, nossa, 30... Enfim, aí eu fiquei fazendo umas contas de cabeça e eu cheguei à conclusão que ele deve ter mais ou menos uns 70 anos. Sim. E ele realmente parece ser um senhor de 70 anos. Sim, mas tá bem, assim. Ele não tá, tipo, caquítico. Ele tá senhor de 70 anos, nível Grace and Frank, assim. Sim. Que as pessoas têm... A Jane Fonda tem 80 anos e parece que tem 60 e poucos. Dinheiro também, né? Aí a gente conversando e tal, puxando papo, e conversa vai, conversa vem. Enfim, fizemos meio que um amigo gay no prédio. E aí é uma coisa interessante, né? Porque voltando àquela história de contextos e tudo mais, né? É uma coisa que define também as amizades que você vai ter são justamente as afinidades que vocês têm com as pessoas. E eu até morei em prédios, o prédio que eu morava na República, por exemplo, tinha vários LGBTs, né? Na verdade, eu tinha que contar os héteros que tinha naquele prédio. No meu andar eram 4 apartamentos, 3 deles eram ocupados por pessoas LGBT. Um tempo depois, os 4 apartamentos do andar passaram. Mas nunca foram pessoas com quem eu tive muito contato ou vontade de me aproximar, né? E aí, conforme a gente foi mudando para outros bairros, a quantidade de pessoas LGBTs nos prédios em que a gente morou foi diminuindo. Aqui eu realmente não botava uma fé que tinha mais alguém além da gente. Aqui, gente, é só velhinho japonês. Enfim, então. E ele pareceu ser uma pessoa agradável. Sim. A gente ficou com vontade realmente de conhecê-lo melhor, porque ele falou sobre ele é médico, e o marido dele falecido ele se referiu ao marido como companheiro. O que mostra que ele é um homem mais velho. Sim. Que o companheiro dele era professor e era professor de línguas e tipo falava 18 línguas. E ele dava aula especificamente de alemão e alguma outra língua. Inglês? Não, ele era alemão. Era só de alemão mesmo. E acho que ele ia começar a dar aula de turco, um negócio assim. Ele estava fazendo aula de turco quando ele faleceu. Isso, verdade. E ele falou muito do marido e a quantidade de livros que eles tinham, e foi ótimo que quando eles mudaram para esse prédio aqui, né, eles tinham espaço para guardar todos eles. A gente meio que se reconheceu muito nele, assim, né? E foi uma coisa muito bittersweet, assim, porque ele é o que a gente vai ser quando a gente for bem velhinho e um de nós falecer e o outro ficar sozinho, sabe? E a gente meio que criou uma fique que ele é uma pessoa sozinha, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Ele pode ser, de repente, um vovozinho fervido que vai no bailão no fim de semana, sabe? Inclusive, consigo imaginar ele fazendo muito sucesso no bailão. Ele pode ser um cara que recebe amigos todo final de semana em casa. Exato. A gente viu que ele tem pelo menos uma amiga aqui no prédio. Sim, que é uma mulher também mais velha. Quando a gente foi... A gente pegou o elevador juntos, né? Mas antes de sair da sala do salão que tava rolando a assembleia, ele se despediu de uma moça, deu um beijinho nela e tal, enfim. Então, de repente ele não é... desculpa, arrotei. De repente ele não é uma pessoa sozinha, né? A gente só que criou essa fique porque... você, né, criou essa fique. Porque existe aquela coisa de achar que as pessoas mais idosas acabam sendo pessoas sozinhas. Sim. O Ian falou que mora há mais de 10 anos no bairro e não conhece nenhum vizinho, mas também mal sai de casa. É um pouco a nossa realidade. Então, isso eu até ia falar, que tem uma questão também que faz com o fato de que
no prédio da Vila Mariana, por exemplo, a gente não tinha muito contato com vizinhos, assim, mas a gente tinha mais contato com o pessoal do prédio, por exemplo, o Adão, o Francisco e tal. Mas acho que isso vem muito do fato de que esses últimos 2 prédios que a gente morou foram os primeiros que tinham uma área comum do prédio, né? Porque, tipo, na República, o único lugar que a gente encontraria alguém naquele prédio era no elevador. Ah, no hall do andar, amor. Eu sempre encontrava os vizinhos de andar. Não, hall. mas assim, mas pensa. Tinha lá aquele que era professor de inglês. Não, eu sei, mas eu digo, pensa em tempo de discussão, tempo de assunto. No hall, vocês estão ali do lado das portas, né? Não tem muito... Sei, não vi muita diferença, na verdade. Acho que talvez no Cambuci fosse mais difícil, porque eram 2 apartamentos por andar. Uhum. E não tinha elevador, então no máximo você encontrava a pessoa ali entrando no prédio e subindo a escada, mas Sim. às vezes nem isso, né? Enfim. Mas a gente tá pelo menos eu, né? A gente conversou ontem, mas não sei se o Rodrigo mudou de opinião, mas assim, eu estou com uma vontade de um dia convidar ele pra vir aqui em casa. Sim, eu tô animadíssimo. E tipo, a gente, sei lá, fazer um bolo, fazer um chá, sabe? Sei lá, e tipo... Ele realmente parece ser uma pessoa muito legal pra conversar. Sim, tipo, a gente muito clicou, assim, sabe? Ele foi super simpático, ele não tinha motivo pra ser simpático e ele puxou o assunto e foi simpático, sabe? E a gente tá empolgadíssimo pra fazer amizade com uma pessoa que tem 70 anos. Eu acho que isso diz muito a respeito de nós hoje. Não é por isso. Não diminua, não seja etarista e não diminua ele a idade dele. Mas é muito engraçado isso, né? Como a gente tem essa tendência de ser etarista, tipo... se ele não tivesse puxado o papo, a gente provavelmente não teria puxado o papo com ele. E a gente ia ficar muito naquela coisa do tipo, ele é uma pessoa velha, o que ele tem de comum com a gente, né? Uhum. Por que ele seria uma pessoa do nosso convívio? Sim. Sabe? Mas sabe uma coisa que eu sinto um pouco disso? Eu acho que isso vem um pouco, não totalmente, mas acho que essa separação que a gente tem de pessoas mais velhas e tal, eu acho que vem um pouco dessa coisa do respeito que nós, pelo menos brasileiros, cultura brasileira, a gente tem pelas pessoas mais velhas. Eu acho que ele cria, de certa forma, um afastamento. De forma muito resumida, é tipo quando as pessoas chamam a gente de tipo senhor. Tipo, o senhor poderia fazer isso pra mim? A partir do momento que adicionou um nível de tratamento, entre aspas, envelheceu a gente, do tipo... Tem um pouco essa relação, né? Sim. E eu acho que, tipo, talvez a gente se afaste um pouco, não necessariamente porque a gente fala, tipo... não quero ser amigo dessas pessoas. Mas é que, tipo... Pelo menos eu penso assim... Eu tenho tanta coisa de não querer incomodar aquelas pessoas que estão ali, porque elas já viveram a vida delas todas, elas estão querendo descansar, que eu não ia puxar papo. Porque, do tipo, eu sinto que eu iria atrapalhar, sabe? Do tipo... Pode ser também. É aquela coisa do distanciamento do respeito, né? Tipo, por exemplo, tem umas senhorinhas japonesas que a filha de uma delas, né, sempre vem visitá-la nos fins de semana, normalmente, traz um filhinho. E aí, várias vezes que eu tô chegando no prédio, ou saindo do prédio sábado, elas estão sentadas no hall de entrada do prédio. Eu sempre cumprimento e tal, às vezes eu fico lá esperando o elevador e, tipo, né, falar bom dia e tal. Mas, tipo, eu não vou puxar assunto, porque elas estão tendo a conversa delas. Uma comparação mais efetiva com os nossos vizinhos aqui de baixo. A gente nem tinha mudado ainda, a gente tinha já alugado o apartamento e a gente veio aqui fazer algumas coisas e a gente conheceu os vizinhos do apartamento imediatamente embaixo do nosso, que é um casal, né, um homem e uma mulher e um filhinho pequeno, e eles foram mega simpáticos com a gente, sabe, tipo, super dando boas-vindas mesmo. O menininho super gracinha. Já encontrei com eles na rua, já encontrei com eles no elevador. E a gente sempre faz aquele small talk, sabe? Nosso tempo, né? Feriado, vai fazer o quê no feriado? Uhum. Mas não vai sair disso. Não. Porque o que a gente tem em comum com um casal hétero que tem um filho, sabe?
Tem uma coisa que a gente tem em comum. Eu não tenho, talvez você tenha. Traduz para as pessoas que estão ouvindo só o podcast. Ele gosta da mesma coisa que a Laganja gosta. O pai da família. Inclusive o dia inteiro que Deus deu pra ele. A criança, né? Podia ser a mãe. É que você falou ele, então só pode ser o pai da família. Mas o dia inteiro que Deus deu pra ele, esse homem tá fumando maconha. É impressionante. Enfim, não estamos aqui para julgar. E não é um julgamento. Não é um julgamento. É só porque assim, ele fuma exatamente embaixo da janela do meu escritório. Então, incomoda, involuntariamente eu fumo maconha o dia inteiro. O cheiro às vezes incomoda um pouco mesmo. Mas enfim, não tem muito por que a gente se aproximar deles, né? Ok, são vizinhos, são legais, são pessoas simpáticas. Talvez se a gente tiver alguma emergência, a gente provavelmente pode recorrer a eles, que eles vão ajudar. Mas são pessoas que a gente vai frequentar a casa, sabe? Que a gente vai chamar pra vir aqui tomar chá e comer bolo. Enfim. Exato. Nossa, a gente tem 90 anos. Já o nosso amigo homossexual LGBT. E a gente não pode deixar esse contato se perder. Exato. Tem essa questão de que ele passou pelo que a gente tá passando, né? Que é, tipo, construir uma vida do lado de outro homem, no meio de uma sociedade que, no caso dele, era ainda pior na questão de machismo. Mas, assim, sei lá. E eu acho que, tipo... Eu respeito muito pessoas mais velhas, não vou falar idosas, mas pessoas mais velhas que sejam LGBTs, porque essas pessoas tomaram muito cacetete de polícia e apanharam bastante antes da gente poder estar aqui beijando na rua, casando, etc. Um bom ponto. O Ian perguntou se tem muitos velhos... será que tem muitos velhos bolsominions? Olha... Ian, considerando essa questão de como é que eu vou colocar isso? De orientação política, digamos assim, ou falando de bolsominions, de caráter, né? A gente sabe que tem LGBTs bolsominions. Né? Então talvez o fato desse nosso amigo ser LGBT, talvez isso não exclua o fato dele ser bolsominion. Eu torço muito para que não. Agora sim, aqui no prédio eu nunca vi manifestações. Tipo, o nosso prédio não é um prédio, por exemplo, onde as pessoas colocam bandeira do Brasil na janela. Sim. Sabe? Então, nunca vi nenhuma bandeira do Brasil. Não tem nenhum carro, pelo menos dos que eu vi, né? Com bandeirinha e essas coisas assim, adesivos e tal. Mas assim, é provável que tenha. É provável. E não necessariamente velhos. Podem ser os vizinhos aqui de baixo, talvez sejam, inclusive. Não sei. Mas pelo menos foram gentis e simpáticos com a gente. O que a gente sabe assim, esse prédio é um pouco fora da curva de uma forma muito boa. Que eu acho que a gente nunca foi maltratado. Tem um porteiro só que aparentemente não gosta muito da gente. Acho que ele não gosta de ninguém, né? Ele é mais assim com todo mundo. E ele nunca foi grosso com a gente. Não. Ele tá fazendo o trabalho dele, ele não tem que ser amigo. Ele só não faz questão de ser simpático. Exato, afinal ele não é pago pra ser simpático, ele é pago pra fazer outras coisas. Sim. Mas assim, sério, a gente foi bem tratado por absolutamente todas as pessoas desse prédio, assim. Tipo, todo mundo é muito legal, assim, do prédio, sabe? A gente nunca teve nenhum problema. E eu acho que isso vem um pouco do fato que a gente já comentou aqui, que a estrutura desse prédio tem alguma magia do Doutor Estranho nas estruturas dela que não vaza som. Falar nisso, vamos já pro segundo tema? Vamos. Porque, só pra gente não fazer outro episódio muito longo, eu acho que eu não vou falar do disco do Arcade Fire, porque... Não, porque já... semana passada acho que eu tava mais empolgado pra falar sobre ele, mas hoje já passou, porque o disco ele é assim, ele é efêmero, tipo, já passou. Mas um comentário aí sobre o disco, mas disco assim, efêmero. Comentando bem rápido, assim, acho que fazia 5 anos que o Arcade Fire não lançava disco. É uma banda que eu gosto muito, acho que já gostei mais, mas ainda gosto bastante. E aí eles lançaram esse disco e tal, e eu tava já um pouco preocupado quando eu ouvi os singles, porque eu tava achando
tudo muito good vibes demais. Quando a gente fala de Arcade Fire, eu acho que tem três, não sei, acho que tem alguns temas principais que eles trabalham em cada um dos discos. Então Arcade Fire, ele tem discos que tem músicas que tem uma temática muito saudosista e uma temática muito de relembrar coisas do passado, da infância, da adolescência, que são, por exemplo, o Funeral e o The Suburbs. E tem álbuns que são bem pessimistas, assim, em termos de como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se relaciona com a tecnologia, ou como a gente deixa de se relacionar com as pessoas por conta da tecnologia, que são o Neon Bible e o Reflector. E cada um dos discos tem a sua vibe ali, musicalmente falando, né? E aí tem o Everything Now, que foi o do disco anterior, que não, sinceramente não foi um disco que eu ouvi muito. Eu acho que ele tem músicas boas, mas eu não sei se ele funciona muito bem enquanto disco. Não sei, ele não me chama a atenção. Não é um disco que eu... Se eu fosse fazer um ranking dos melhores discos do Arcade Fire, na minha opinião, o Everything Now provavelmente estaria por último. Não por ele ser ruim, mas porque ele não me dá nenhum chance. Eu acho que ele começa essa coisa aí dessa vibe um pouco mais good vibes. Coach do Instagram. Coach do Instagram. O primeiro set de músicas desse disco novo que saiu, o disco chama We de nós, né? E quase todo ele é dividido numa estrutura, tipo, as músicas se chamam The Lightning 1 e The Lightning 2. Aí depois vem a End of Empire 1 a 3, e aí depois End of Empire 4, mas cada uma é uma faixa. Então eles sempre brincam um pouco com essas estruturas de nome de música, como se fossem suítes de várias partes, enfim, mas na verdade é uma música só. Então saiu primeiro a The Lightning 1 e a The Lightning 2, que eu achei muito fraco, assim, pra ser primeiro single de um disco tão esperado, sabe? Uhum. Eu achei um pouco fraquinha, e eu achei que ela não trouxe nada ali de muito diferente. E eu tava realmente querendo uma coisa um pouco diferente, assim. Uhum. Não queria ouvir mais do mesmo, sabe? Principalmente porque o Everything Now já tinha sido um certo banho de água fria em relação ao Reflector, que pra mim é um disco maravilhoso, assim. Eu amo o Reflector e eu amo a direção que eles tomaram quando eles fizeram o Reflector, e aí eles voltaram a fazer uma coisa meio mais do mesmo no Everything Now, e aí agora de novo. Então eu fiquei um pouco... Aí saiu um segundo single que chama Lookout Kid, que é uma música fofa, uma música muito bonitinha, que eles fizeram, o Ian e a Regina fizeram pro filho deles, que é criança e tal. Então é uma música daquele tipo, de música do tipo, o mundo vai te tratar muito mal, mas tenha sempre a cabeça pra cima e não desista dos seus sonhos. Uhum. É brega, mas é uma música muito bonitinha. Uhum. Então falei, ok, vamos ver o que vem por aí. E aí quando saiu o disco inteiro, aí eu vi que de fato essas músicas eram de fato as mais fracas, assim, porque o disco tem músicas muito boas, que são Age of Anxiety, a parte 1, que é Rabbit Hole, que é uma música que tem uma batida um pouco mais eletrônica. Deixa eu abrir o disco aqui no Spotify, porque eu não lembro o nome de todas as músicas. Uhum. Aí vem... essa pra mim é a melhor música do disco, Rabbit Hole. Aí vem End of Empire. Eu não sei se eu falei Age of Empire lá atrás, mas é End of the Empire. Age of Empire é um jogo. Que eu não lembro o que eu falei. Que fala basicamente justamente sobre o colapso dos Estados Unidos. Eu achei uma letra
muito foda. Eles são canadenses, Eles são canadenses. Então eu achei uma letra muito, muito, muito foda, muito interessante. E aí vem a segunda parte de End of the Empire, que é uma música que fala sobre algoritmos, sobre você se desconectar. Eles já fizeram isso no Reflector, sabe? Não precisava fazer isso de novo, mas ainda assim é interessante. E aí vem a primeira parte. Aí vem The Lightning, né? Que são 2 faixas aí meio dispensáveis. E aí vem Unconditional, que a parte 1 é Lookout Kid, que é essa que eu já falei. E a segunda é Race and Religion, que é uma música muito foda, tem participação do Peter Gabriel. Olha. Uma participação meio preguiçosa, porque eu acho... Acontece. Eu acho triste quando você chama um artista pra fazer um feat na sua música e ele não tem um verso, ele não tem um refrão que é só dele. Ele só repete frases ali que... sabe? Sei. Então eu acho o Toquinho fez isso no Setangana. Tem uma música lá que tá lá, Toquinho. Eu falei, olha, caralho. Ele fala uma frase no final, quando uma música tá diminuindo. É mais ou menos essa vibe. Tipo, o Peter Gabriel só repete umas frases ali do verso e do refrão que o Arcade Fire tá cantando, sabe? Então eu achei um feat preguiçoso, mas o Peter Gabriel é o Peter Gabriel, então mesmo que ele só estivesse creditado e não falasse nada, já ia ser uma das melhores faixas do disco. Lembrando que o Arcade Fire já teve o Bowie fazendo feat em Reflector, que era um feat assim que dura 20 segundos na música, mas ele marca a música assim de uma forma que não dá pra imaginar a música sem aquelas 3 frases do Bowie ali, sabe? Entendi. Então, né, a Arcade Fire continua tendo esse poder aí de fazer feats com pessoas que são extremamente importantes. Mas em resumo é um álbum ok, mas absolutamente nada demais. E se a gente for pensar em quanto tempo não saía nada e toda a expectativa e afins, o fato de ser só ok já decepciona. Sim. Eu ia perguntar, você acha que tem chance de, com o tempo, ser uma coisa tipo o Resistance Futile do Manix, que você, no dia que você ouviu, você falou, é nesse show que eu vou, e aí depois você foi gostando mais? Então, só que Resistance is Futile eu fui gostando mais a ponto de não odiá-lo mais. Só que ele não deixou de ser um dos discos mais fracos do Manic Street Preachers. Eu não acho que o I vai deixar de ser um dos discos mais fracos do Arcade Fire. Entendi. E é foda porque gente, uma coisa que a gente tem que aprender também é entender que os nossos artistas preferidos, eles não vão sempre fazer as mesmas coisas que a gente gosta e que tá tudo bem. Sim. Né? O Manic Street Preachers não... Nossa, falei tudo. O Manic Street Preachers nunca vai fazer as mesmas coisas que eles fizeram nos anos 90. E que bom, né? E que me fizeram me apaixonar por eles. Então talvez as coisas que eles estejam lançando agora realmente não são pra mim. E tá ótimo, sabe? A mesma coisa com o Arcade Fire, gente. O Arcade Fire, o primeiro disco deles é de 2004. A gente tá em 2022, pensando na era que a gente vive, parafraseando o próprio Arcade Fire, pensando na era de ansiedade que a gente vive. O Arcade Fire já é uma banda dinossauro, sabe? Opa. Tá assim, o Funeral, puta disco, Reflector, puta disco, The Suburbs e Neon Bible, gosto muito, muito mesmo. Pra mim tá bom, sabe? Pra mim a carreira do Arcade Fire que eu curti é aquilo ali. E tá ótimo, eu não preciso... Nossa, é o Arcade Fire, então eu tenho que gostar desse disco. Sim. Não tenho, já passou, sabe? Talvez eles lancem um outro disco que eu vá achar genial. Lembrando que estou falando apenas da minha opinião aqui, antes das pessoas acharem que eu tô cagando regra. Tipo, né, tá tudo bem. Eu sei que tem um monte de gente que odeia o Reflector. Tá tudo bem, gente, vocês não precisam gostar, eu amo. Gente, tipo, eu acho que é importante as pessoas terem gosto diferente. Mas isso é muito normal, tipo, e eu acho, igual você falou, eu acho saudável que o artista vá fazer outras coisas, sabe? Tipo, eu ficaria meio preocupado se, tipo, o artista lançou um disco em 2004 e ele ainda está lançando o mesmo disco a cada 3 anos. Isso é, tipo...
Não sei se eu quero seguir uma pessoa que faz a mesma coisa repetido, sabe? Acho que não tem muita graça. É tipo o Placebo, né? Que eles lançaram o disco agora, que eu ouvi algumas coisas, não ouvi todo ainda. Mas voltou, tipo, o Placebo dos anos 90, assim, sabe? Do Fuck With Ghosts, assim, tipo... Achei, olha... Sleeping With Ghosts. Eu sei, que eu gosto de chamar de fuck. Tipo, lá de trás, sabe? E tipo, interessante. Voltando ao passado aí. O Placebo também é outro que literalmente eu desisti. Nem os discos novos eu ouço. Então, eu não desisti porque eu gosto da banda. Mas é aquela coisa, eu gosto no ponto de... Sai o disco, aquele último, por exemplo, que foi uma grande contenda no Twitter. Quando saiu, eu gostei daquela primeira música, aquela... Eu gostei daquela música, só. O resto do disco pra mim é tipo X. Mas assim, foda-se, sabe? Tipo, eu continuo gostando da banda. Os discos antigos ainda estão lá. Ninguém deletou eles da memória, sabe? Tipo, continua existindo. Mas assim, com Arcade Fire tem também uma questão muito importante, que é o Funeral, que é o primeiro disco. Tem o EP também, né? O EP também é bem interessante, mas como eles próprios disseram numa entrevista que eu vi recentemente, o Funeral já foi uma puta mudança de som pro Arcade Fire, quando você compara com esse EP que eles lançaram né, antes de começar a lançar álbum, porque o EP é super folk, assim, e o Funeral já é uma coisa tipo, sabe? Eu acho o Funeral uma obra-prima. Eu nunca ouvi muito Arcade Fire. A única música que eu ouvi do Arcade Fire constantemente, eu ouço desde essa época. Wake Up. Não, é Rebellion. Sim. Every time you close your eyes. Então, assim, o Funeral é uma obra-prima. O Neon Bible, ele já dá uma bruxada. Porque é foda quando o seu primeiro disco é muito incrível e aí você lança um segundo disco que não chega lá. Sim. O The Suburbs, a maioria das pessoas ama. E eu acho que tem músicas muito boas lá. Mas também não me dá tesão. Aí saiu Reflector. Aí eu falei, caralho, meu Arcade Fire está vivo. Eu acho que pra mim, Funeral, se o Arcade Fire tivesse lançado só o Funeral e o Reflector, pra mim já tava bom. Não, definitivamente não precisava ter lançado Everything Now, ninguém precisou daquele disco. E o Wii eu ainda tô, né, enfim, acabou de lançar, então acho que não custa eu ouvir mais várias vezes aí pra ver se eu mudo de opinião. Gente, matem bandas na cabeça de vocês. Eu acho que precisa cair essa coisa do tipo, é a minha banda preferida, então eu preciso gostar de tudo que eles fazem. Não precisa. E não precisa ser sua banda preferida pro resto da vida, não. É tipo eu tava até lembrando o nome da banda porque eu não lembrava. Olha que interessante. Por exemplo, posso dar um outro exemplo de uma banda que eu amo? E que já vai puxar um assunto que vai ficar pro próximo episódio. Eu acho o último disco do Radiohead bem qualquer coisa. O A Moon Shaped Pool. Eu acho ele bem qualquer coisa. Até porque ele é basicamente um disco de sobras. Sim. Tipo, vamos pegar todas essas coisas. E é muito claro que ele é um disco de sobras. Ele não tem coesão, né? Não, e do tipo, eles não escondem. Do tipo, claramente tem músicas ali que tipo... essa música era pra sair... tipo... Aquela música que eu sempre falo com você, que é a continuação de Nude. Porque ela tem uma batida igualzinha, tipo... Daydreaming. Tipo, claramente essa música estava lá no In Rainbows. E aí vocês editaram e falavam... não, né? Essa sai do disco. Acho que essa não entra. Mas, tem bandas que, tipo... Sei lá... Band of Horses. Eu ouvi um pouquinho de todos os discos, mas o único disco que eu acho realmente legal é o Infinite Arms. E aí, pra mim, a banda só lançou esse disco. Eu só escuto ele, tem várias músicas dele salvas pra mim. Laredo, eu adoro, eu acho uma música linda. Tem várias músicas bem bonitas nesse disco. Esse disco do Band of Horses é muito bonito, né? mas eu só escuto ele, porque os outros é uma coisa mais
Coldplay, assim, que não é muito a minha vibe, então... Não é bem assim, mas eu entendo de onde vem seu comentário. É uma coisa meio música de estádio, música de quero ver sovaco. Não é muito a minha vibe, eu sou música triste. Eu sou música pra chorar. Então, assim, nunca precisou do Moon Shaped Pool, até porque a gente sabe que o Radiohead respira por aparelhos, né? Só que aí, o que aconteceu? Tem uma banda que é um projeto banda, enfim, que é razoavelmente nova, que chama The Smile, que é o Tom York, do Radiohead, o Johnny Greenwood, do Radiohead, e o Tom Skinner, que é o baterista de uma banda que chama Sons of Kemet. Eu não conheço essa banda, não sei o que é. E aí eles começaram a fazer uns shows e começaram a lançar uns singles desde o final do ano passado. E as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque é muito bom. É muito, muito bom. É muito melhor do que o Radiohead fez nos últimos 10 anos. Que é basicamente só o Moon Shaped Pool. Mais de 10 anos até. É muito melhor que a carreira solo do Tom York inteira, sinceramente. O que é a carreira solo do Tom York? Porque eu acho a carreira solo do Tom York bem chata, pra ser bem sincero. E aí as pessoas começaram a ficar desesperadas pedindo disco. Ai, gente. E saiu o disco. E o disco é, um primor, assim. É uma das melhores coisas que eu ouvi nesses últimos anos. Olha. É foda demais. Foda demais. E eu acho que é uma prova disso, sabe? O Radiohead não precisa mais existir. Ele pode acabar e tá tudo bem. E tá tudo bem. E sabe? tipo, a discografia tá lá, você ainda pode ver. Quando discos fizerem aniversários, né, tipo de 20, 30 anos, podem rolar coisas muito legais. Tipo, rolou essa exposição. Essa exposição não, é um jogo VR, basicamente, do Kid A e o Amnesiac. E tipo... Não tem problema, isso pode continuar acontecendo. Obras podem ser feitas em cima disso. Por exemplo, tem coisas super legais. Você até já contou que você já participou de um disco de uma gravadora daqui do Brasil que pegou o álbum branco e entregou para bandas indies, e cada banda indie cantou um cover de uma música, sabe? Tipo, você pode retrabalhar em cima daquele álbum que você ama. Você só não precisa pedir que o artista, que é a força criadora daquele negócio, continue fazendo a mesma coisa pra sempre, porque é muito deprimente. E aí eu acho bizarro, porque enquanto a gente adora que artistas façam isso no mundo da música, e a gente inclusive cobra eles, né, tipo, Gaga, volta pro pop, faz a mesma coisa que você sempre fez e tudo mais. Foda isso, né? Enquanto a gente cobra isso de artistas da música, a gente critica de artistas visuais. Qual que é a maior crítica que as pessoas fazem pro Romero Brito? É feio e é tudo igual. Então. Sabe, vocês querem que música seja sempre igual, mas o Romero Brito não pode fazer sempre o mesmo quadro? Tipo, vocês têm que se decidir, galera. O mesmo quadro feio, no caso. Não, mas assim, um senso estético que seja, mas enfim. Sim. Ele tá lá fazendo a coisa dele no canto dele. Se você não gosta, o que você faz é ignorar e olhar pro outro lado, né? Mas enfim. Isso posto, vamos para o último tema. Vamos para o último tema, mas não vai demorar muito, não. Tá. Só um recado aí pra quem tá assistindo a gente na Twitch ou pra quem tá ouvindo o podcast. A gente vai falar sobre o filme do Doutor Estranho. E a gente vai falar de fato sobre o filme. Com spoilers. Com spoilers. Então, se você não viu e você ainda quer ver e tal, vai embora e a gente se vê semana que vem. Exato. Beijos. Calma, antes de você ir embora, tem um anúncio. Está chegando o nosso episódio 100. Está chegando o nosso episódio 100. E nele faremos um episódio de perguntas e respostas. E nele faremos Só que isso só funciona se vocês mandarem perguntas pra gente, né? Para que a gente possa dar as respostas. Exato. Então o que eu vou fazer? Beijos, Bi. Oba tá aqui com a gente. Ei, Bi. Beijo. Então assim, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam mandar perguntas pra gente. Podem mandar por DM, podem mandar por e-mail, podem mandar por... Bom, as nossas 2 DMs, né? Podem mandar no Instagram. Eu vou tentar abrir caixinhas de perguntas semanalmente para as pessoas mandarem e ficar lá guardado no Instagram. Então, mandem perguntas, porque depende de vocês. Se não for vocês, esse programa vai ter 10 minutos de duração.
Lembrando que nossos Instagrams são @leitecruz, @telocaeto, THELLO CAETO. E o nosso e-mail é mais um podcast de casal, tudo por extenso, @gmail.com. Exato. E agora adentramos os spoilers de Doutor Estranho. Gente, eu tô muito chocado com o que eu tô lendo aqui. Desculpa, não tem absolutamente nada a ver. O Alex Lifeson, que é o guitarrista do Rush, ele colocou todas as guitarras dele pra leilão. Tá precisando de uma grana, né? Não, vai tudo pra caridade. Arrasou. Ele deve estar meio deprê. Porque assim, o Rush acabou porque o Neil Peart, que é o baterista, morreu de câncer. E eles sempre foram muito ligados, os três. Então eu acho que o Alex Lifeson falou: quero mais tocar não, vai todo mundo embora. Ele ficou com uma guitarra só, olha só. Desculpa, gente, é que pulou a notícia aqui, eu fui ler porque eu fiquei um pouco chocado. Bom, mas... o Roba deu pra gente uma inscrição. O que isso significa? Ele se inscreveu, agora ele é um inscrito no canal. Mas ele já era, não era? Não, ele era seguidor. É diferente. Bom, Bi, obrigado. Obrigado, Bi. Eu não entendi o que aconteceu, mas eu te agradeço. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho 43 anos, eu não sei mais como as coisas funcionam. Enfim. Voltando. O filme Doutor Estranho. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O que eu fico meio assim, porque assim... não é tão multiverso e nem é tão loucura assim. Mas tudo bem. Eu vi uma crítica da Mikan que foi muito boa, que ela fez. O título em inglês é Multiverse of Madness, alguma coisa Multiverse assim. of Madness. Então era realmente pra ser o multiverso da loucura mesmo. Sim. Tá. Mas a Mikan fez um comentário que eu achei muito válido, que não é tão multiverso, nem é tão loucura assim quanto se esperava, mas pode ser que isso tenha sido melhor pro filme, porque assim, o meu problema com os últimos filmes da Marvel, e assim, eu gostei dos filmes, tá? Mas eu tenho sentido que quando você quer pegar um diretor que tem um trabalho diferente, um trabalho mais autoral, um trabalho mais único, assim, tem andado sendo prejudicial para os filmes quando o diretor, provavelmente o Kevin Feige, liga no celular dele ou manda uma mensagem de áudio no Zap, lembrando o diretor que aquele filme que ele está fazendo é da Marvel. Exemplo muito claro, o filme dos Eternos. É muito diferente de todos os filmes da Marvel. É tipo o filme da Chloe Zhao, até quase o final do filme. Aí chega, tipo, sei lá, os últimos 30 minutos do filme, chega um áudio do Zap do Kevin Feige falando: oi, Zhao, então, lembra que é da Marvel o filme, tá? E aí ela precisa enfiar um monte de coisa ali que não tem nada a ver com o ritmo e como o filme tava indo antes. Uma explosão. Umas explosão, uns troços nada a ver, enfiar umas ligação com fulano é o personagem X e tal, Y e Z, porque precisa fazer sentido dentro do universo coeso. O que é muito legal, o universo coeso da Marvel, eu acho que é realmente um achievement em cinema que eles fizeram. Mas assim, tá chegando num ponto que tá ficando complicado, não só porque afasta as pessoas, né? Porque a pessoa precisa basicamente fazer um mestrado, um doutorado antes de assistir um filme, mas porque eu acho que em alguns momentos atrapalha as coisas, sabe? Então, do tipo, eles têm que ser tão respeitosos ao que os filmes da Marvel são e as lógicas que os filmes da Marvel têm, que não tinha como eles fazerem uma HQ do Doutor Estranho nos quadrinhos. Porque quando eu leio o título Multiverso da Loucura, o que eu espero é as coisas maluquíssimas do Kirby, sabe? Steve Ditko dos quadrinhos do Doutor Estranho. Aquelas coisas completamente malucas de brincar com as coisas assim. O filme não tem isso. Ele tem isso em duas cenas. Ele tem isso na cena que eles estão viajando acidentalmente pelo multiverso, que a América abre, certo, que está no trailer,
E ele tem isso na cena da luta com notas musicais. Que não está no filme essa cena, mas o contexto ali, que é o Doutor Estranho do Mal, tá no trailer. Não, tá no filme, não tá no trailer. Isso, tá no filme, não tá no trailer. Mas assim, eles meio que tudo que tinha de interessante e maluco visualmente, quase, eles entregaram no trailer. Nos bilhões de trailers que teve esse negócio. Parecia que toda semana tinha um trailer diferente. Então eu fico me perguntando se o filme ser da Marvel não tornou ele muito pior, sabe? Porque pra mim as melhores partes do filme era quando você via que era o Sam Raimi meio que sem rédea, que virava um filme de terror, de zumbi, cheio de sangue, cheio de gore e tipo assustador. E tava tipo muito legal essa parte. E aí do nada, não, é o filme da Marvel, né? Então vamos voltar. Concordo. Aí tipo falava, caralho, tava tão legal isso, tava tão maluco isso, sabe? E aí do nada tipo... Assim, a coisa que mais me incomodou, de forma geral, é essa coisa dessa... Oh, meu Deus, não me vem o adjetivo certo. Tipo, da Wanda ser a grande fodona, que, tipo, invencível, que vai destruir todo mundo. Eu entendo o foco na Wanda. Eu gosto de pensar na evolução, que ela tem uma evolução coerente, porque, enfim, ela tem que ali meio que sacrificar o Visão no Ultimato. Aí depois no WandaVision tem toda a questão lá dela lidando de uma forma bem ruim com isso e criando ali os filhos, e agora ela quer ir para algum outro universo onde ela realmente tenha filhos, ainda que ela tenha que sacrificar ela mesma deste outro universo. Então é uma linha de evolução que faz sentido. Só que aí de repente ela vira uma puta fodona que só de estalar os dedos estilo Thanos ela acaba com absolutamente todo mundo, e ela é a grande antagonista invencível da história, sabe? Então, isso é uma outra coisa que eu fiquei meio assim, porque eu achei preguiçoso o roteiro do filme. Porque assim, eles estavam soltando tanto trailer, tanta coisa. Assim, chegou um momento que eu parei de assistir. Eu assisti, sei lá, os primeiros 2 trailers. Mas os outros, pelo que eu vi depois do filme, é basicamente remontagem dos 2 primeiros. Mas assim, eles soltaram tanto trailer, tanta coisa, tanto sneak peek, tanta coisa, que, tipo, eu imaginava como seria a história. Tipo, eu falei, tá, eles estão mostrando a Wanda como vilã em todos os trailers. Ela faz aquele comentário, né, do tipo, quando eu mudo a realidade, eu sou a vilã, e quando você muda a realidade, você é o herói. Isso não me parece justo. E, porra, isso é uma questão, não é verdade? Isso é um ponto a ser discutido. Então você pensa, se eles estão mostrando ela assim no filme, significa que eles vão desenvolver essa frase que ela falou, e eles vão, no filme, tratar que, sim, tipo, ambos estavam errados, ela não estava mais errada que ele, né? Você pensa que vai ter desenvolvimento. Não. No filme fica muito claro que ela é errada porque ela é ela. Porque ele faz a mesma coisa de novo, mas pra ele tudo bem. E ela tá louca. Ela tá louca. Ele não, ele está salvando o mundo. E aí, tipo, eu falei, mas gente... até porque se a gente for conectar isso com aquele episódio de What If, sobre o Doutor Estranho, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Ele tá fudendo com o tecido da realidade porque ele quer encontrar um universo onde ele fica junto com a Christine. E tá tudo bem, tipo, nossa, coitado do Doutor Estranho. Quando a Wanda faz a mesma coisa, né, pra tá com os filhos que ela inventou da cabeça dela, é porque ela é louca, é porque ela é tirana, é porque ela, né, mas... até o lance do... porque no filme eles estão usando o Darkhold, né, lá, o livro pra viajar nas dimensões. E aí, tipo, a Wanda usa o Darkhold pra poder achar os filhos e pra poder fazer o negócio de viajar pelos sonhos. Ela tá errada, ela é um monstro, ela precisa ser parada. Ele faz a mesma coisa.
só que ele faz para salvar o mundo. E aí tudo bem. É tipo, eu entendo que funciona. Do tipo assim, eu não acho que é ruim por si só. Eu acho que é preguiçoso, porque essa imagem da mulher maluca já foi usada como tropo 1 bilhão de vezes. Só por isso só já é preguiçoso. Mas eu acho que é ainda mais preguiçoso porque eles fizeram o trailer e fizeram aquela frase no trailer: ah, quando você faz isso, você é o herói. Quando eu faço a mesma coisa, eu sou a vilã. Não me parece justo. Pra não trabalhar isso em cima. Eles não trabalharam em cima disso. Tipo, continuou isso. Sim, você é a vilã, ele é o herói. Tipo... sabe? Do tipo... Sei lá, eu fico meio... Eu acho... Eu até discuti isso com o Fred Pavão. Beijo, meu amor. Que é do tipo... Não é que eu achei ruim. Não é que isso é cinema ruim. Ou, ai, não é um filme de arte que eu estava esperando. Não, não é isso. Não estava esperando um filme de arte. Eu só acho que... Se existe um profissional, vários profissionais, né, que estão escrevendo um roteiro, que trabalham com cinema, que são super fodões, que estão lá numa sala escrevendo um roteiro, e eu na minha casa, eu simples, jovem, designer, consigo pensar a mesma coisa que eles e falar, isso é meio a saída fácil, né? E aí eles vão lá e fazem isso, eu sinto que é meio pobre. Uhum. Sabe? Do tipo, pô, vocês têm todos os recursos do mundo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem e aí vocês escolhem fazer o óbvio. É bem isso. Sabe? Do tipo, sei lá, eles podiam ter resolvido isso de formas tão mais interessantes, sabe? Do tipo, de ter vários Doutores Estranhos, várias Wandas de várias realidades e no final das contas eles perceberem que, sei lá, a forma dela de resolver as coisas e a forma dele não são assim tão diferentes e eles vão precisar juntar as duas formas, sabe? É uma mensagem muito mais poderosa do que, tipo, realmente. Será que eles não quiseram deixar a coisa complicada demais pro público? Então, o Fred comentou isso, mas aí eu acho que entra o primeiro problema que eu falei. Porque o multiverso Marvel do cinema, né, o Marvel Cinematic Universe, ele tem um público que ele quer abranger, esse público tem que crescer para que continue dando certo. Então, isso faz com que os filmes que são lançados dentro desse universo tenham que ser emburrecidos. Entendi. Entendeu? Do tipo, não dá pra ir além disso porque a gente precisa manter no básico, porque senão a gente perde público. E assim, beleza, é um filme divertido? É um filme divertido, eu adorei, me diverti pra caralho. Também. Mas eu sinto que ele poderia ser um filme muito melhor se ele não tivesse essas amarras. E eu gosto muito também daquele momento que a gente tem a introdução dos personagens da Fox, né? Dos Illuminati, São todos da Fox? São, né? Quer dizer, sim. Na verdade eu tô me referindo especificamente ao Professor Xavier, ao Reed Richards. E só. E só, né? Só. Os outros eram todos Marvel. E o Homem-Aranha, que era só o Homem-Aranha da Sony. Era da Sony. Ele ainda é meio da Sony. Mas já foi introduzido no MCU. Sim. Né? Enfim, os filmes do Homem-Aranha agora são do MCU. Na verdade, ele foi introduzido ainda no Guerra Infinita, né? É a primeira vez que o Homem-Aranha aparece no MCU é no Guerra Infinita. Não, a primeira vez que ele aparece é no Guerra Civil. Ah, o Guerra Civil, que eu não vi. Perdeu nada, ruim. Não vi, não verei. E agora introduziram, então, X-Men e Quarteto Fantástico, né? E foi muito louco. Introduziram. E foi muito louco porque eu já sabia que o John Krasinski que ia ser Reed Richards. Uhum. Só que isso tinha se apagado da minha cabeça de uma forma que quando eu vi, parecia que eu estava vendo aquilo pela primeira vez na vida. Mas eu já tinha visto foto dele de Doutor Fantástico e tudo mais. E é muito louco você ver um personagem de The Office, basicamente, dentro de um filme da Marvel, né? Sim. Veja onde ele chegou. Então foi legal, assim. E ver o Patrick Stewart lá também. Não, o foda do Patrick Stewart, eles entregaram no trailer, né? Eu não vi o trailer. Então, no trailer, tipo, aparece não mostra ele, mas mostra o Doutor Estranho uma voz falando We should tell him the truth. E assim, a voz dele do Patrick Stewart é tipo, não tem como você não reconhecer que é a voz dele, sabe? E todo mundo falou, o Professor Xavier vai estar. E aí, tipo, fica aquela coisa, tipo, não podemos negar nem confirmar. Então você tá confirmando.
Sim. Tipo, é essa coisa, esse problema também. Tipo, todas as coisas legais do filme já estão no trailer. Tinham uns cenários muito bonitos quando eles estão viajando ali no nexo das dimensões, que tem a coisa de ficar de cabeça para baixo e tudo mais. É uma imagem plasticamente muito bonita. Se eu não tivesse visto ela 50 vezes antes. Perde todo o impacto, sabe? E um outro problema também que eu achei desse lance dos Illuminati e tal é que, assim, introduz os personagens pra matar eles logo depois. E aí você pode falar, tá, mas tipo, é porque eles eram só um cameo. Então, mas vai ter um filme dos X-Men e vai ter um filme do Quarteto Fantástico muito em breve. Não, mas o que eu entendo é que eles... E agora tem a desculpa, né, gente? Agora vai morrer e voltar a gente o tempo todo, porque... Exato. Agora temos estabelecido que existem infinitos universos. Mas aí entra a minha questão. Então, então a gente pode simplesmente falar... O Reed Richards e o Xavier morreram num outro universo. Tá tudo bem se eles aparecerem no nosso, entre aspas, né? Mas aí entra a minha questão. Se todo o trabalho deles é deixar mais simples, isso complica muito mais. Porque as pessoas vão falar, ué, ele não tinha morrido. Que é a questão de quadrinho. Qual que é a dificuldade de você inserir uma pessoa, um civil, no mundo de quadrinhos hoje em dia? Como é que você vai explicar, primeiro, 70 anos de história pra ele, de quadrinhos, e segundo que, fulano morreu, mas aí depois ele voltou, porque é uma lógica que só faz sentido ali dentro. E aí, tipo, eles passaram esse tempo todo evitando lógica de quadrinhos nos filmes, porque é muito confuso, pra agora botar uma lógica de um jeito meio torto. E aí, sei lá, e aí eu fico pensando, tipo, outra coisa que me chateou muito, eu gosto muito do Doutor Estranho, sou muito fã do personagem, desde antes do filme do Cumberbatch. Rodrigo me deu um quadrinho, o ano 1 do Doutor Estranho, em, sei lá, 2012. Nossa, por aí. A gente tinha começado a namorar. Muito tempo atrás. E esse, assim, eu sempre gostei muito dele, eu acho as histórias muito legais. E o que eu sempre gostei e que eu achei que eles representaram muito bem no primeiro filme é que o Doutor Estranho, ele era muito poderoso, tipo, muito poderoso nos quadrinhos originais dele. Mas ali, por volta de 2006, mais ou menos, o Bendis, que era o editor geral da Marvel da época, ele deu uma boa diminuída nos poderes dele, assim. Uma diminuída violenta nos poderes do Doutor Estranho. Então ele ainda é poderoso, mas ele não é tão mais poderoso quanto ele era. E aí o interessante das histórias do Doutor Estranho pós isso é que ele é muito mais uma magia Sandman do que uma magia D&D. Antes ele era uma magia D&D, tipo, abrir um portal e mandar, sabe? Era uma coisa muito louca. E depois virou uma magia muito mais inteligente do que necessariamente poderosa, sabe? Então, por exemplo, o que ele faz no primeiro filme com o Dormammu. Ele não vence o Dormammu na força física. Ele não faz um raio na mão e fala e vence. Porque ele não conseguiria fazer isso. O que ele faz ele vai prender ele e o Dormammu num ciclo pra sempre, a não ser que o Dormammu fale que vai sair da Terra. E ele está disposto a fazer esse sacrifício. O Doutor Estranho dos quadrinhos é isso. Tipo, ele não tem poderes gigantescos, não mais, né? Poderes gigantescos pra resolver qualquer coisa com o estalar de um dedo. Ele tem que fazer de forma inteligente. Então, o que eu falei? O que eu pensei durante? Eu nem sei se eu te falei, porque, enfim, eu estava no meio do filme, mas eu imaginei que, eu falei, porque o problema do filme é a incursão. Inclusive que isso é um plot também que foi bem mal usado, porque a incursão é um plot interessantíssimo dos quadrinhos que eles, enfim, usaram para 3 segundos de filme e morreu. Mas eu achei que ele ia fazer, ao invés de impedir que a incursão aconteça e impedir que os dois mundos se toquem e tudo exploda, ele ia fazer de uma forma inteligente, que a incursão funcionasse. E aí, a partir desse momento, nós teríamos Quarteto Fantástico, X-Men e a Wanda com os filhos no mesmo universo normal da Marvel. Todo mundo no mesmo universo. Tipo, seria uma saída que teria a ver com o personagem, que seria uma saída inteligente, não na força bruta, não é bater soquinho com poder. E ajudaria a deixar a explicação dos filmes do Quarteto Fantástico e tudo mais muito mais simples pra frente. Mas não, eles decidiram fazer de um jeito que eu achei meio torto, meio bizarro, meio esquisito, sabe? Então eu achei, tipo, decisões bem, sei lá,
toscas, assim. E uma outra decisão que aí me incomoda pessoalmente, mas enfim, foda-se, porque é micro isso, mas eles tinham a oportunidade de usar esse filme pra falar que o universo dos filmes não é o universo 616. Porque os filmes têm várias coisas diferentes dos quadrinhos. Teoricamente, os quadrinhos são 616. Devia ter falado, sei lá, é o 161, sabe? Pra brincar um pouquinho. Mas não, usaram 616, então... Será que isso não vem em algum filme futuro? Não, já era. Esse número já foi dado. Esse número... Porque agora... Opa! Porque agora os ditos nerds, geeks e essas pessoas todas que, enfim, várias questões, mas essas pessoas já têm anotado no caderninho deles de ultra mega fã Marvel que esse universo dos filmes é o 616. Então já é. Essa informação foi dada, essa informação tá, sabe? Tipo, as pessoas estão encrespando até hoje, por exemplo, com o fato de que no final do Eternos eles congelam, transformam em mármore, na verdade, o Eterno Dourado lá que estava enterrado no fundo da terra. Ele tá lá, saindo pra fora do mar, gigante. Nada foi dito sobre isso até então. Pra mim, tipo, esse filme Doutor Estranho, por exemplo, uma ótima forma de começar o filme, ou sei lá, uma cena pós-créditos, é o Doutor Estranho fazendo magia pra tentar ajudar a solucionar os problemas de sumir com aquele celestial gigante. Porque afinal é isso que ele deveria estar fazendo. Mas enfim. Bom, vamos cuidar da vida então? Vamos comer, vamos assistir The Circle, que volta hoje. E mandem então perguntas pra gente já começar a preparar o nosso episódio número 100. Exato. E pelo andar da hora... Sim. Não vai dar certo isso. Então, pelo andar da hora, a gente já vai encerrar aqui a gravação e já encerra a live. Episódio 100. Para. Eu tô fazendo um 100. Já encerra ai meu olho, a live e o episódio, tá, gente? Tá Então, bom. obrigado a todos que estiveram aqui e a gente se vê na próxima semana, amores. Beijo. Falando sobre o que? Não sei ainda. Tomara que seja sobre The Circle. Beijos. Tchau. Tchau.